começando mais uma edição do programa Dentro da Quadra, a parceria dos canais da 3A Esportes e o meu canal Juliano Justo no YouTube e no Facebook. Aqui você acompanha a palavra de grandes nomes do nosso voleibol. Nesta edição, a gente vai bater um papo com líbero. Tem uma história aí muito massa, muito legal. O nosso vôlei já passou por seleções de base, seleção principal, diversos times. O gaúcho Thiago Brandley. Para mim é uma satisfação poder estar aqui no programa Dentro da Quadra e poder compartilhar um pouco com os amantes de voleibol sobre a nossa modalidade e também sobre a minha história dentro desse universo. Tamo junto, é isso aí. E para a gente começar já batendo esse papo e tudo, queria que tu falasse um pouquinho do... Eu sei que tem uma certa controvérsia aí e tudo. Tu é de Condor ou tu é de Panambi, ô Thiago? Eu sou panambiense e eu falo isso com bastante orgulho porque de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, de aproximadamente 40 mil habitantes. Aí você tem um garoto de 12 anos que tem um sonho, uma ambição grande de ser jogador profissional de vôlei. E toda a comunidade, principalmente os familiares, e em seguida toda a comunidade investiu nesse sonho e torceu por mim e torce por mim até hoje. Então eu tenho que ser no mínimo justo com eles e dizer que eu sou panambiense, embora nos meus documentos conste o local de nascimento Condor RS, que é uma cidade a 10 quilômetros de distância, com habitantes reduzidos à metade de Panambi, porém, lá era o local onde estava o médico que minha mãe queria fazer o procedimento, o nascimento em si. Então, naquela época, tinha que se registrar a criança no próprio hospital local. Então, eu apenas fui para a cidade de Condor, nasci, fiquei 2 dias e retornei para Panambi. Então, só por uma questão burocrática e momentânea, acabou que saí como condorense. Mas eu sou panambiense com muito orgulho, porque eu até sou um cidadão honrado da cidade, eu fui condecorado com essa honraria. Então, eu realmente visto as bandeiras da minha cidade e toda aquela população vem comigo e está junto até hoje. Perfeito, pô, espetacular. Baita um detalhe interessante para a gente começar o nosso bate-papo aqui. E como você pode ver, e o pessoal que está nos acompanhando, a gente está de forma virtual aqui dentro da quadra, né, com a nossa arte aqui e tudo. E eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi a tua chegada aí até o vôlei, de onde que surgiu esse interesse aí para ser jogador de vôlei aí, Thiago? Então, como citei anteriormente, um universo pequeno de 40 mil habitantes interior do Rio Grande do Sul, uma ambição grande, isso torna o caminho ainda mais difícil. Então, meu irmão do meio, chamado Daniel, jogava voleibol na escola e era uma escola que tinha cultura de voleibol, como muitas escolas pelo interior do Rio Grande do Sul. Então, eu assistindo ele jogar, e praticando várias modalidades como futebol, basquete e tênis. Então eu vi meu irmão jogando vôlei e aquilo me chamou muita atenção e eu falei, vou entrar para o voleibol também. Aí comecei a fazer aula na escola e instantaneamente me destaquei. Me destaquei assim com sobras. Então eu decidi abandonar as outras 3 modalidades e ficar somente com o voleibol, me dedicando exclusivamente. Então ali houve um crescimento enorme. Eu comecei a me desenvolver muito acima da média local, aí logo mais regional, daqui a pouco estadual. Então chamei a atenção do universo do voleibol para as categorias de base. Então, eu já recebi uma oferta de uma equipe que era muito bem estruturada e que poderia me oferecer boas condições de desenvolvimento na cidade de Brusque, Santa Catarina. Então, com 14 anos,
eu saí de Panambi e fui morar em Brusque, Santa Catarina, para morar em um apartamento oferecido pela equipe, em estudar em um colégio evangélico e, e praticar voleibol. Um técnico que era muito competente. Então, todo esse conjunto de ter uma escola boa, de ter uma moradia boa, de ter um suporte, de ter um técnico, todo esse conjunto me fez poder dar o primeiro passo rumo ao meu sonho, que era se tornar jogador de futebol. Então, meu primeiro grande passo foi sair do universo minúsculo de Panambi para poder expandir para um universo já de médio a grande e, a partir disso, ter possibilidades de construir uma carreira, de se atingir um sonho, né? Então, foi por influência do meu irmão e por um destaque individual e pessoal. Só acho que se enganou ali, né? O grande sonho é ser jogador de vôlei, né? Se você de futebol, né? Ah, eu falei futebol? Falou futebol. Ah, jamais. Então foi um equívoco mesmo. E quem que era esse técnico lá de Brusque lá? Foi o primeiro cara que realmente te ensinou muitas coisas e tudo. E logo no início já era como líbero ou tu atuava em outra função aí, Thiago? O primeiro grande técnico que me ajudou foi o Paulo Kepler, cujo apelido é Zé, do Colégio Evangélico de Panambi. Esse foi um primeiro grande professor que me deu um alicerce, uma base. Em seguida, veio o professor Rui Dornelles, de Brusque, que me viu atuar, despertou interesse e me fez uma oferta de trabalho para eu jogar para a equipe dele em Brusque. Então, esses dois técnicos, eles foram muito importantes nesse início, nessa base, nesse alicerce, que é tão importante para o jogador profissional. Então, por uma grande coincidência, aproveitando já o gancho do professor Rui Dornelles, ele está em Blumenau e é o gerente de vôlei do time feminino da cidade, que chama Blue Vôlei. Então, nós estamos na mesma cidade, representando o mesmo município, a mesma bandeira, em projetos diferentes, é claro, mas para te ver como o mundo vai girando. Então, esses foram os dois grandes incentivadores iniciais da minha carreira, que me levaram até o momento da profissionalização, e ali foi um outro grande desafio. Perfeito. Bom, que história legal, né? Reencontrando e tal, o técnico e tudo, né? Depois de praticamente rodar o mundo aí, né? Exatamente. E nesse início todo, e eu acho que até por um período bem razoável, tu atuava como ponteiro, né? Exatamente. No início, em Panambi, na primeira posição que eu disputei foi de central. Eu era um central importantíssimo para a equipe e realmente resolvia, e jogando nessa função de central. Geralmente, o alfa da equipe não é um central, geralmente é um oposto, é um ponteiro, e naquela época o central fazia diferença, era possível ainda se jogar na base como central e ser extremamente decisivo. Saindo de central na cidade de Panambi, indo para Brusque com o professor Rui, eu passei então a ser ponteiro, um ponteiro bastante habilidoso e ao mesmo tempo defensivo e ofensivo, bem completo. Então, foram essas duas posições na base. Um pouquinho mais à frente, houve a primeira convocação para a seleção brasileira de base, que chama Seleção Brasileira Infanto. Ali, eu fui convocado como ponteiro e na rotina de trabalhos, de treinamentos, e os responsáveis, conhecendo muito sobre o cenário internacional, eles me falaram: Thiago, tu tranquilamente joga de ponteiro aqui no Brasil e é muito bom de bola dentro desse cenário. Mas agora, quando nós iremos a nível internacional realizar nossos compromissos, vai ficar difícil para ti. E aí eu falei: tá, mas pelo menos eu quero uma oportunidade de poder esse desafio, de testar isso, né? Eu confio em vocês, mas eu também quero poder jogar de atacante nesse primeiro contato internacional. Foi o que aconteceu. Me deram a oportunidade de jogar de atacante e então, através do desempenho e de conclusões,
dessa atuação, eu vi que seria um bom caminho eu mudar a posição para líbero. Então, na seleção infanto, o técnico sugeriu, eu fiz um teste, continuando como ponteiro, teve análise e conclusão, e então seguimos como líbero. Então, na seleção brasileira infanto, foi que veio realmente a posição permanente de líbero, devido à estatura de 1,88 no voleibol contemporâneo e moderno, não ser mais ideal, adequada para atacantes. Então, dentro da realidade que eu queria jogar, que era nível mundial, que era seleção, que era performances acima do normal, teria que ser como líbero. O meu físico, em relação à estatura, não me permitiria esses voos tão altos. Isso tudo foi ali 2000, 2001, 2002, mais ou menos, né? Aquele campeonato sul-americano, né? Exatamente, foi ali. Lá em Santiago, lá, né? Sim, ali foi, por acaso, fui eleito o melhor líbero, fomos campeões, e tudo isso sempre alimentando essa escolha pela função de líbero, né? E a paixão também vinha através disso, né? Através de provar, conquistar e satisfazer, né? Isso foi tornando a minha cabeça bastante convicta de permanecer nessa função. E quem que estava naquela geração junto contigo lá? É interessante. Eu vou citar as pessoas que ainda estão na ativa, né, daquela geração, porque é difícil vocês fazerem associações com quem já não está mais no cenário. A nossa seleção naquela época era Bruninho, Thiago Alves, Thiago Sens, Lucão e eu. Esses são os atletas daquela época que ainda estão na ativa. Isso Seleção fraquinha. corresponde... Essa seleção ganhou muita coisa, praticamente Sim. tudo que disputou. Uhum. E, vamos dizer, então, praticamente 40% da seleção de base daquele instante já não está mais nativa, né? Somente essas 5 peças. E aí tem um detalhe interessante que é a participação do Percy, né? Percy, sim, o técnico e tal, que é um cara que tem uma história espetacular na base aí, né? Com certeza. Ele foi bastante especial nessa influência da minha função, porque foi ele que propôs, foi ele que, conhecendo tão bem todo o cenário, entendendo de voleibol da forma como ele o faz, ele que me ajudou a encontrar o meu caminho. E foi um caminho muito assertivo. Então, ele é mais um dos técnicos dos quais eu sinto muita gratidão pelo apontamento de um caminho. Perfeito. E tu chegasse a jogar junto com o Franco, que é o teu cunhado, né? O oposto que joga atualmente no Guarulhos aí? Sim. Lá por 2008, na equipe de Bento Gonçalves, nós atuamos juntos em uma única temporada. Nas temporadas anteriores que eu estive disputando por Bento, que ainda havia equipe profissional, em 2004, 2005 e 2006, ele ainda era da base e eu já era do principal. Então, ele acabava que ele não fazia parte das rotinas de trabalhos ainda. Ele estava subindo para o profissional e eu já estava como líbero da equipe. Então, nós só tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos anos depois, ali em 2008, quando ele já era adulto, estava na cidade, e eu retornei do Banespa para Bento para jogar uma temporada lá. E aí nós trabalhamos juntos uma única vez. E depois disso tudo ali, também, mas mais ou menos naquele período que tu foste pro Mundial Juvenil, né? 2005, Sim, com a seleção brasileira, que imagino que tenha sido também uma participação bem destacada para ti, né? Que foi medalha de prata e tudo, né? Sim, o Mundial Juvenil foi muito especial, onde a nossa equipe perdeu a final para a Rússia, nós conquistamos a medalha de prata, e eu fui o melhor líbero da competição, e nós sofremos naquele campeonato com um atleta se lesionando de uma forma grave e não podendo ter peça de reposição, e isso dificultando o nosso caminho dentro do campeonato. Então, nós termos conquistado a prata e
e todo o contexto foi bastante satisfatório, porque nós enfrentamos dificuldades e mesmo assim lutamos até o final e conseguimos essa prata que sempre significa bastante para a base. Então foi um momento muito especial, o primeiro mundial, né, como jogador de base, isso é um sentimento enorme. Foi na final 3-0, né, para a Rússia, mas, pô, parciais aqui 30-28, 25-23, e depois 25-18 e tal, mas além da conquista para o grupo, teve duas conquistas muito especiais para ti, né? Tu foste o melhor passador e o melhor líbero. Isso aí, isso é um reconhecimento enorme, porque nesse momento o atleta de base ele está na transição para o profissional, ele está com 18 anos por ali, e então é um momento mais difícil da carreira do atleta é ali, é a transição de carreira. Então, se você conquistou uma prata, se você foi reconhecido como melhor passador, melhor líbero, você aumenta as possibilidades da profissionalização, de ter uma equipe adulta, profissional, que queira que lhe contratar e você consiga dar esse salto, esse passo tão grande e para prosseguir na carreira esportiva. Então, isso me ajudou, sem dúvida, tanto que nessa transição, nessa sequência, eu, com 18 anos, era o líbero titular do Bento Vôlei. E isso é algo inédito. Hoje em dia não se existem mais líberos de 18 anos que são titulares. E antigamente, muito menos. Então, foi inédito e, com certeza, tem a ver com o que foi plantado no Campeonato Mundial Juvenil. E algo que me chamou a atenção e tudo da tua trajetória é que tu, acho que só saíste depois do Rio Grande do Sul, no vôlei, lógico, por equipes, acho que foi em 2007, né? Quando tu foste para São Bernardo, né? Isso aí. As 4 primeiras temporadas como profissional foram no Rio Grande do Sul. Foram 2 temporadas no Bento Vôlei e uma temporada em Caxias. Então, temporadas boas, sempre atingindo os objetivos da equipe, e isso me levou a sair do Rio Grande do Sul para uma excelente equipe, que era o Banespa, que na época se transformou em Santander. Então, tudo construído com muito esforço, muito trabalho, até o reconhecimento de fazer um grande contrato em uma grande equipe, aumentando o patamar onde eu me encontrava em equipes intermediárias, como Bento Vôlei e UX, e atingindo uma equipe de ponta, que era o Banespa. Então, foram os 3 primeiros anos iniciais do profissional no Sul, e depois expandindo para São Paulo e aí diversos outros estados. Quem que estava naquele grupo lá do Banespa, Santander? O Banespa era o Rodriguinho, o Theo, aí na ponta tinha Thiago Sens, Refate, João Paulo, no meio tinha o Salsa, o Vitão, o Mike, né? Então era um time bem competitivo, um time muito bom. Massa, massa. Pô, legal demais. E aproveitando para a gente seguir aqui esse bate-bola, eu acho que tem 2 pontos bem legais aí da tua trajetória, que foram aquelas participações em universidades, né? Sim. Inclusive, uma, acho que em 2011, tu fosse o porta-bandeira, né? Sim, foi... Eu fui premiado com ser o porta-bandeira porque era a minha segunda edição do Universiade, eu tinha ido uma edição anterior já, e aí nós tínhamos ido muito bem, e como eu estava indo a segunda vez, a equipe, o CBDU, me concedeu essa honraria que foi ser o porta-bandeira. E foi espetacular, foi uma sensação assim arrepiante. Conduzir a bandeira à frente da nossa delegação em um evento que ele é realmente muito especial. Ele considera-se uma mini Olimpíada, porque o formato da organização, tudo é muito caprichado e muito organizado. Claro que o nível técnico não se discute, eu trago aqui a organização no geral, né, o formato da competição e tudo, então é um evento grandioso, que foi excelente disputar em 2 ocasiões, a primeira vez
nós fomos com uma seleção universitária formada e com treinamentos lá em Brasília, e o segundo Universiade, nós já fomos com uma equipe considerado mais uma seleção B. Então, de um ano para o outro, nós conquistamos a vaga nas duas finais, mas a segunda edição foi mais disputada. Mas é uma competição muito interessante e o universitário deveria desejar por estar em uma, porque realmente é uma ótima oportunidade. Show de bola. Pô, e imagino a emoção, né, de participar e tudo sendo porta-bandeira, aí deve ter sido muito massa e marcante, né, na tua trajetória. É marcante, emocionante. Isso entrou para a história e eu quero jogar por muitos anos ainda para lutar por uma outra honraria dessas em alguma outra circunstância. E, se não me engano, 2009 foi em Belgrado, né? O Brasil acabou sendo medalha de prata. Depois, 2011, acho que na China, né? E o Brasil, se não me engano, acabou ficando em quarto lugar, eu acho. Né? Foi quarto ou bronze? Uma boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... foi bronze, aliás. Bronze, né? Isso aí. Bronze, ganhando do Canadá, né? Então, acho que eu conquistei prata e bronze nas edições, respectivamente. Isso aí. Foram duas medalhas. Na primeira, o Brasil acabou perdendo para a Rússia na final e depois, na segunda, perdeu para a Rússia na semifinal. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Pô, mas participações muito legais. Muito especiais. O importante nessas participações internacionais, de qualquer nível, em qualquer situações, sempre, na minha opinião, é subir ao pódio. O pódio é um lugar que todo atleta almeja e sonha, então marca. O pódio é um lugar que o cara deseja estar, então sempre quer estar no local mais alto, mas as 3 posições são muito satisfatórias. E daí, mais ou menos naquele período ali, acho até um pouco antes, um pouco depois, teve aquele evento teste lá para Londres, né? Sim, esse evento teste foi muito especial também. Foi uma seleção competitiva nossa, mas que era tratada como seleção B, que foi disputar esse torneio para testar a estrutura de Londres para receber os Jogos de 2012. E a equipe foi muito bem, nós conquistamos, acredito, eram pontos corridos, mas eu acho que nós ficamos na segunda colocação até. E eu também conquistei de melhor líbero da competição, e ali estava chegando cada vez mais próximo da seleção principal, então as coisas estavam caminhando bem. Como Olimpíada, vale a pena citar, só pode um líbero, então disputaram um pré-Olimpíada, para mim foi muito importante, foi dizer que eu estava cada vez chegando mais próximo do meu grande sonho, que era chegar à seleção brasileira principal. Então, o London University, o London Prepares, foi uma competição muito interessante, foi muito legal. E ali, como tu tinha comentado, né, foi, lógico, o evento teste, mas acabou sendo um sistema de de pontos corridos, no caso, né? E o Brasil ficou um ponto atrás da Sérvia, né, se não me engano. O Brasil ficou com a prata. Deixa eu ver aqui os jogos. O Brasil bateu os Estados Unidos 3-2 e conseguiu 4 vitórias em 5 jogos. Acho que acabou perdendo só para a Sérvia, né? Depois passou pelo México, Inglaterra e Egito, né? Sim, e o interessante que vale a pena mencionar nesse torneio é que grande parte das seleções que ali estavam eram as principais do seu país. E da nossa parte, não. Da nossa parte era totalmente B, praticamente. A Sérvia estava toda a galera lá, né? Sim, Estados Unidos estava bem também. E deixa eu ver aqui, ó, o Brasil tinha o Murilo, né? Murilo, o Fideli, o Wallace, o Renan, o Éder, o Isaac, o Gustavão, Luiz Felipe, o Thiago Alves, o Rogério Mineiro, Túlio, e daí tu estava como líbero, né? E o técnico era o Rubinho. Né? Sim.
E isso, para quem foi para a Olimpíada no ano seguinte desse grupo, é praticamente ninguém, né? Eu acho que, na verdade, acho que só se não Só me o engano, Luiz. só o Wallace, eu acho, né? É isso, tem o Wallace, é. Mas talvez só ele, né? Sim, Impressionante, mas valeu demais a participação valeu aí, né? demais. Sim. E depois, como é que foi a tua sequência aí na seleção? A minha história na seleção foi eu fui minha primeira convocação para a seleção principal foi aos 30 anos. Aham. Então, é uma chegada, pode-se dizer, um pouco mais tarde, mas para o caminho que eu tinha que percorrer, não poderia ser antes, porque tinha o Serginho e o Mário Júnior. O Mário Júnior era o líbero que ficava campeão a toda edição de Superliga. Então, ele ficava campeão do campeonato nacional e era convocado, e assim seguia, ano após ano. E aí, daqui a pouco, surgiu eu, chamando bastante atenção com atuações consistentes, ano após ano. Já vim lá do vice-campeonato com Montes Claros, de um time que não tinha perspectiva nenhuma de ir para a final, nós fomos para a final, e eu fui eleito o melhor defesa da competição, jogando nas seleções B e chamando atenção, até que em algum momento fiquei tão em evidência, justamente, simplesmente pelo trabalho apresentado durante uns 4 anos consecutivos. Então, chegou a Montes hora... Claros foi 9 e 10, né? 2009, 2010. Exatamente, exatamente. E a convocação foi 2014. Então, ali, a partir do 9 e 10 até o 14, eu tive que construir muito, né, com consistência, com regularidade, para então eu ser apto e capaz de ser convocado para disputar vaga com o Serginho, com o Mário Júnior e então o terceiro líbero que passou a ser eu. Então foi dessa forma. Em 2014 eu fui convocado nesse grupo de 3 líberos, então eu poder ter direito de mostrar o meu trabalho e competir pela vaga. E aí, então, a partir disso, o calendário da seleção principal tem alguns torneios, e dentro desse cenário, desses compromissos da temporada de seleção e de ter 3 líberos, o Bernardo foi escalando de uma forma que todos os líberos podiam apresentar o seu trabalho em alguma competição ou outra, e ele tomar a decisão de quem continuaria e quem não continuaria no processo. Aí foi nesse ano que ele acabou deixando na seleção o Serginho e eu, e excluindo o Mário Júnior. Então, ali foi uma grande realização, uma grande conquista, né? Onde eu consegui chegar na seleção que já estava bem redondinha, com os 2 líberos juntos há 5 anos. Então, eu consegui chegar ali e abrir um espaço para mim, aonde eu sempre sonhei, aonde eu queria e deveria estar. Imagino que, lógico, é teu amigo e tudo, né? Mas disputar uma vaga com o Serginho deve ser um negócio difícil, né? Dificílimo, né? Ali com o Serginho praticamente nem existe disputa de vaga, né? Existe apenas cooperação e colaboração mútua para ter os 2 aptos para quando um não puder, né? Porque a disputa com ele é algo acima, um cara referência na posição no mundo inteiro, né? Sim, sim. E até tô rodando umas fotos aí da tua carreira e tudo, aí defendendo o Sim. Blumenau, né? O Sim. Apanha e Leva. Sim. E ficou alguma coisa do corte ali do Rio de Janeiro? Enfim, como é que foi aquela questão ali? Do quê? Do Rio de Janeiro? Que tu acabou não indo para os jogos lá e tudo. Que daí depois o Serginho acabou Sim. O que voltando. acontece que eu fiz 3 temporadas de seleção, que foi 15, 16 e 17, né? Sim. 3 anos eu saía do meu clube para a seleção, da seleção para o clube, assim, 3 anos seguidos. E então, como só vai um líbero para a Olimpíada, eu e o Serginho estávamos em 2016 na disputa,
eu estava em um momento muito bom e o Serginho estava em um momento normal. E então o Bernardo, através dos desempenhos, ele via isso e ele sempre foi muito honesto comigo. Então ele chegou para mim e falou assim: Thiago, vai chegar o teu momento. Talvez não seja ainda, mas vai chegar. E ele dizia isso em relação a o Brasil, a nossa preparação para a Olimpíada de 2016 foi muito forte. Nós tínhamos uma pressão muito grande de vencer na nossa casa, vencer, sermos campeões olímpicos, porque o vôlei do Brasil estava devendo isso porque perdeu a final de Londres em 2012. Então, nós queríamos muito ganhar a Olimpíada em casa em 2016. Então, a forma como nós andávamos trabalhando para conquistar esse feito era enorme. E eu estava muito bem mesmo, e tanto que o Bernardo, em um dos campeonatos preparatórios para a Olimpíada, foi a Liga Mundial. E na Liga Mundial eu joguei várias partidas de titular, inclusive a final. Então o Bernardo estava gostando do meu trabalho e, e então eu estava disputando para valer a vaga nesse instante. Porém, a figura do Sérgio é algo fantástico. Ele tem muitas qualidades, tanto de agregar a equipe, de ser um líder lá dentro, de saber puxar também a torcida. Ele tem um conjunto de habilidades e o Bernardo viu o Serginho como fundamental nesse processo todo de pressão e de necessidades que a seleção tinha para a Olimpíada 16 no Brasil. Então, no último instante, no limite que ele podia, ele me dispensou e seguiu só com o Sérgio. Mas eu fiquei muito feliz de ter participado desse preparatório 2016, onde eu aprendi muito. Só que quando eu fui dispensado, daí eu nem ia para a Vila Olímpica, nada. Eu realmente saí da seleção e acompanhei pela TV. Gostaria de ter ido lá acompanhar mais de perto, mas o atleta não tem direito a isso, né, nessa situação. Então, esse foi o decorrer da história da Olimpíada 2016. Perfeito. E ainda comentando sobre seleção e tudo, depois teve a mudança do técnico, né, da comissão técnica e tudo, daí entrou o Renan e tu Sim. voltaste a ser lembrado praticamente sempre, né? Teve o título da Copa do Mundo, né? 2017, Sim, sim, vice a da Liga transição, Mundial, tudo, né? exatamente. A transição foi após 2016, então, que o Bernardo saiu da seleção e assumiu o Renan. Então, em 2017, nós fizemos a temporada de seleção juntos e conquistamos muitas coisas. Campeonato Sul-Americano, Copa dos Campeões e vice-campeão da Liga Mundial. Dos 3 torneios disputados naquela temporada 2017 de seleção, nós conseguimos 2 ouros e uma prata. Então, esse é o voleibol brasileiro. Em cada temporada de seleção, são muitos pódios e muitas conquistas. Então, esse de 2017 foi meu último ano na seleção. A partir disso, eu simplesmente deixei de ser convocado e, em contrapartida, sempre apresentando ótimos números na Superliga, scouts que chamam atenção, liderança em estatística de defesa, na seleção do campeonato, na estatística de recepção, e mesmo assim deixei de ser convocado sem praticamente explicação. Então, mas faz parte do processo também, e eu acabei focando então em ter ótimas performances nos clubes aonde eu estou. E é isso que eu venho fazendo ano após ano. Nos últimos 3 anos, que foi o Sesc RJ, o Sesc RJ, Montes Claros, e agora, nesses últimos 3 anos, eu estou sempre na liderança ou entre os melhores receptores, sempre coloco minhas equipes em boas colocações, então eu continuo fazendo bem meu trabalho e é assim que eu me sinto bem e é só assim que eu posso continuar aí dentro da minha modalidade. E a gente coloquei aqui algumas fotos, ó, de alguns dos vários clubes que tu atuaste e tudo, né? Sim.
como é que foi para ti, de repente, acho que tu já tinha saído naquele momento, né? Mas receber a notícia do fim do projeto do masculino lá do Sesc, né? Foi uma notícia muito dura, ô Juliano. Sabe por quê? Porque no mercado de voleibol anterior, eu tinha recebido uma grande oferta de uma ótima equipe. E então eu acabei optando por renovar no Sesc, porque eu gostava muito do projeto, um projeto que eu mais gostei até hoje. Então eu preteri aquela oferta e continuei no Sesc. E então o que aconteceu? O time terminou e não cumpriu o meu contrato. Então foi realmente um grande golpe. Sempre quando uma equipe grande, uma equipe enorme como era o Sesc e a RJ termina, é ruim para o atleta e é ruim para o público, porque são equipes de investimento que podem ter atletas qualificados e que podem chegar nas primeiras colocações, proporcionar um ótimo entretenimento para o público. Então, sempre quando uma equipe grande acaba, é muito prejudicial. E esse foi o caso do Sesc RJ, que era um projeto muito, muito bom. E que terminou de uma forma cabeça erguida, porque simplesmente o Sesc resolveu sair de uma forma honesta, transparente e clara, e o projeto se encerrou. Teve duração total de 4 anos, desde o acesso até o último instante. Então, foi dessa forma. E muitas vezes no Brasil os projetos são assim, são sazonais, não conseguem ter uma regularidade grande no cenário, e aparecem, desaparecem, outra aparece, desaparece também, e assim segue, faz parte do mercado. Mas foi uma grande pena o fim da equipe do Sesc. Realmente é um projeto que faz falta, né? E tudo, mas segue no feminino e tal, parceria com o Flamengo, né? Mas Sim, era um projeto muito forte no masculino. E sim, queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Thiago, da questão da tua ligação com o Blumenau aí, né? A volta agora, essa temporada, depois de, eu acho que vários anos, né? Mais de uma década aí e tudo. E tu, queria que tu comentaste, né? Seguindo sempre mantendo aquela tua trajetória muito boa de números, né? Estatísticas e tudo, sempre entre os primeiros ali. sim, Passe, recepção, defesa e tudo, né? sim. Estou vivendo um momento bastante feliz aqui em Blumenau, porque a cidade já contribuiu em um momento bastante delicado, que é o lance da profissionalização que eu citei anteriormente. Então, eu já estive em Blumenau em 2001, 2002, onde naquele instante ainda poderia ser considerado juvenil. Então, eu já estive na cidade e conheci, inclusive, os profissionais que hoje estão, naquela época também já estavam. Então, isso é uma relação bastante saudável. Eu poder estar voltando depois de 20 anos, então, né? 20 anos, retornar para Blumenau como jogador profissional, qualificado, renomado, e poder contribuir através do meu trabalho para o projeto que, ao mesmo tempo, está vivendo o seu melhor momento. Então, isso está sendo bastante satisfatório. Eu estar aqui, em um local onde já me ajudou, poder ajudar e a equipe, coincidentemente, estar no seu melhor momento de projeto até aqui. Então, a equipe ela está bastante equilibrada, ela está, nesse momento, na quarta colocação. É um projeto bastante responsável e sólido. Ele está de forma consecutiva há uns 6 anos já no cenário, então isso revela solidez. Então está sendo muito especial estar aqui. A região sul do país, que é a mais próxima da minha terra, que é o Rio Grande do Sul, então isso me deixa feliz também. É uma cidade muito boa, bem localizada. Então, a única representante do sul do país no cenário nacional, por incrível que pareça. Então, é um projeto que tem chamado a atenção positiva das mídias e eu sinto o maior prazer e orgulho em estar vestindo.
E uma região, um estado, né, também, principalmente, que tem uma trajetória espetacular aí no vôlei, né? E o plantel de vocês aí também alguns caras voltando, como é o teu caso, o próprio o Rodrigo, né, o levantador, Jamelão e Alisson. Pô, é um time espetacular aí, né? E até onde que pode ir Sim. essa equipe, hein? Esse time, ele foi muito bem montado, porque ele não tem apenas 7 peças, ele tem 14 peças que podem jogar, e em uma temporada de 10 meses, com os compromissos desse tempo todo, é muito interessante ter um plantel maior, e isso vem fazendo a diferença. A nossa equipe tem apresentado uma grande rotatividade de peças, e isso só acontece quando se tem elenco. Então, isso tem mostrado bastante valor na equipe, né? Esse plantel está sendo bem gerido pelos dirigentes e bem comandado pelo treinador. Então, a equipe ela está bem regular, bem estável. E então, nós estamos em uma quarta colocação bem segura. E agora, restando 4 rodadas para o final do retorno, a nossa equipe tem uma boa chance de se manter nesse G4. Depende do que produzir, do que fizer por merecer nessas próximas 4 rodadas. Então, esse é nosso objetivo, nos manter na quarta colocação para termos o direito do terceiro jogo na série de playoff, de oitavas de final, e poder alcançar o sonho do projeto, o sonho momentâneo do projeto é disputar uma semifinal. Então, o lugar onde nós estamos hoje é o G4, mas o que nós queremos é nos mantermos no G4 ao final do torneio. Então, nós queremos e desejamos a semifinal, e é por ela que nós estamos lutando. E para a gente tentar, bom, sei que cada líbero, cada time também tem a sua estratégia e tudo, mas qual que tu considera que é a principal função do líbero aí? A defesa, o passe, como é que tu divide a tua função dentro da equipe hoje em dia? Eu sou líbero jogando para valer há 20 anos. Então, em 20 anos, eu sei exatamente o que é e o que o líbero precisa fazer. Então, vamos começar. A primeira grande responsabilidade e a primeira grande característica que o líbero tem que entregar para sua equipe é recepção. Porque a recepção, altos níveis e alta entrega de recepção significa side-out. E isso é muito importante para a equipe. Logo atrás, o líbero precisa defender. O líbero precisa ajudar a gerar contra-ataques e é isso que vai dar a diferença no placar. O líbero precisa saber, você precisa saber levantar. Se a bola cair na mão dele pela defesa do levantador ou por qualquer outra circunstância, o líbero precisa levantar com perfeição. Ele não deve falhar, ele deve colocar a bola em uma boa condição para o atacante derrubar ela. E tirando essas questões mais técnicas, táticas, o líbero também ele tem que ser um cara psicologicamente equilibrado, ele precisa ter uma leitura de jogo, e quando se fala em leitura de jogo, é você saber o que o time adversário está fazendo, o que cada atleta adversário está fazendo, você saber o que o teu time está fazendo e o que cada atleta do teu time está fazendo. Então, você tendo essa percepção, essa sensibilidade analítica, você pode intervir de formas importantíssimas na partida. E essa é uma das responsabilidades do livro, orientar principalmente o sistema defensivo, mas o ofensivo também. Então, o líbero ele precisa ser uma pessoa bastante segura, porque o líbero praticamente não tem reserva. Então, e ele sempre está bastante exposto. Então, ele tem que ser corajoso, tem que ser valente, tem que ser seguro e ser um líder natural da equipe, um líder que organiza, que, que realmente leva a equipe para frente. Então, esse é um conjunto aí do que o líbero deve agregar para sua equipe.
Perfeito, Thiago. E com certeza tu atua muito bem em todas essas funções aí, né? Não tem... Pô, eu luto por essas, eu tento desenvolver todas essas habilidades, né? E estou bastante satisfeito nesse momento com o que eu ando apresentando. Perfeito, pô, e muito obrigado aí, Thiago, por ter batido esse papo com a gente. Show de bola. E só posso te desejar mais sucesso aí na tua carreira. No momento agora no Apan Eleva Blumenau, na sequência, de repente, uma volta aí para a seleção brasileira e que tu possa conquistar cada vez mais os teus objetivos aí. Muito obrigado, Juliano. Foi ótimo aqui essa conversa, toda essa troca de ideias e de informações sobre o esporte que a gente tanto ama, e sempre é muito bom falar sobre a nossa modalidade, sobre também a nossa carreira, para ajudar a inspirar alguém. Então, desejo também muita prosperidade para o canal e que essa entrevista também seja um sucesso aí em todos os sentidos. Valeu. Obrigadão, Valeu, Thiago. Juliano. Um abração. Tudo Tchau, telespectadores. Um abraço. Valeu.